Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados para mais uma apresentação técnica sobre sistemas embarcados, né, e sobre sistemas eletrônicos, exclusiva aí para vocês hoje à tarde. Hoje nós vamos receber aqui o Leonardo Machado, que é engenheiro de aplicações da Melexis. Ele está, nesse momento, nos Estados Unidos e vai fazer essa apresentação ao vivo para a gente. Ele está em Novi, no Michigan, que é a região metropolitana de Detroit, onde fica a Melexis. Tá? O Leonardo ele vem falar aqui hoje sobre sensores de efeito Hall da Melexis, aplicações de diversos mercados que você pode utilizar aí o sensor de efeito Hall. O que ele vai trazer nessa apresentação, né? Ele vai explicar como funcionam esses sensores, trazer diversas aplicações, né? E como você usa para cada uma das aplicações o tipo de sensor diferente que tem aí no line card da Melexis, tá bom? Então vai ser um webinar, né, técnico, com mão na massa, né, porque ele vai mostrar qual sensor você pode utilizar, né? Vai ter um pouquinho de teoria também, sempre tem, mas eu tenho certeza que todos vocês que desenvolvem projetos em sistemas eletrônicos vão gostar da apresentação de hoje. Eu chamo vocês a deixar aqui no chat, né, o nome de vocês, que cidade vocês estão falando, qual empresa, para fazerem conexão também. Depois vocês compartilham informações também no LinkedIn entre as pessoas que estão aqui no chat. Pode ser bem legal também para gerar negócio entre vocês. Então, esse webinar é um webinar, né, que nós estamos fazendo aqui com a Mouser Electronics. Né? Na Mouser Electronics, você encontra diversos produtos, né, de diferentes fabricantes aí do mundo. E na Mouser, você tem certeza que o componente ele é original, ele tem procedência e ele será entregue de acordo com as especificações do fabricante. Tá? Na Mouser, você encontra mais de 100 fabricantes diferentes, mais de 1.000 fabricantes diferentes, me desculpe, e todos os itens são enviados direto dos Estados Unidos em 2, 3, 4 dias úteis aí para o Brasil, tá bom? Então, você pode contar com o atendimento em português também. Você pode ligar no 0800 ou se não no Brasil, @mouser.com, tá? Vai ter sempre alguém para te ajudar a escolher os seus componentes, seus dispositivos. O Leonardo, né? Ele vai vir aqui para a sala daqui a pouco. Ele que está representando a Melexis e a Melexis, que faz parte do line card da Mouser Electronics, a Mouser que convida, então, seus parceiros para virem nos eventos presenciais, né? Como a gente teve em Curitiba essa semana, e também no formato de webinar. Então, a satisfação receber o Leonardo. Leonardo, vem para a sala, se apresente para a gente, né? Liga seu microfone, ligue sua câmera e é com você. Beleza, valeu, Thiago, obrigado por me receber aqui. Então, só para me apresentar aí para todos, como o Thiago falou, meu nome é Leonardo Machado, meu background aí, eu sou formado em engenharia elétrica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, em Foz do Iguaçu, e desde 2018 trabalho na Melexis, que é uma empresa com vários tipos de sensores e drivers, e estou aqui hoje para falar especificamente dos nossos sensores de efeito Hall. Então, eu vou compartilhar minha tela. Tá joia. É isso aí, Leonardo. Agora é com você. Boa apresentação, tá? Tá ótimo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo por ter realizado essa apresentação exclusiva aqui para a gente. É com você. Obrigado. Então, como eu falei, a apresentação vai focar nos nossos sensores de efeito Hall. E então vamos lá. A agenda de hoje, vou começar dando uma breve introdução sobre quem é a Melexis, falar sobre o efeito Hall, o princípio do efeito Hall, e como que os nossos produtos, como que a gente põe em prática, como que a gente usa esse princípio de maneiras assim inovativas, né, para tornar possível e resolver desafios técnicos que a gente encontra no mercado, que os nossos clientes encontram, para trazer vários tipos de vantagens, vamos dizer, em diversas aplicações, em termos de flexibilidade, de alta precisão, de baixo consumo de energia, uma integração bem efetiva de
mecanicamente falando, e também rejeição de campos magnéticos externos. Então, começando assim, só para dar uma introdução sobre quem é a Melexis. A Melexis é uma empresa que já tem 35 anos no mercado, é uma empresa de origem belga, então o nosso headquarters fica na Bélgica, mas temos escritórios locais de desenvolvimento de engenharia, de manufatura em vários países. São mais de 2.000 funcionários ao redor do mundo. E com uma grande experiência no mercado, especialmente, por exemplo, nessa questão da tecnologia de efeito Hall. A Melexis é um dos pioneiros, vamos dizer, especialmente quando se trata de sensores de posição 3D, que é a nossa linha Tri-Axis ou Tri-Axis, que somos pioneiros e ainda somos referência no mercado nessa linha que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Como o Thiago falou, eu sou localizado aqui nos Estados Unidos, no nosso escritório de vendas e de engenharia de aplicação aqui nos Estados Unidos, em Michigan, região metropolitana de Detroit. Mas no Brasil, a gente é muito bem representado aí pelo pessoal da ATL Electronics. O Rogério, inclusive, é um dos que está aqui na plateia, aqui nesse webinar, que representa a Melexis no Brasil, na América do Sul, dando suporte aí para os nossos clientes. A Melexis hoje já vende mais de 1,8 bilhões de CIs por ano. Essa foi a marca atingida em 2023, em diversos tipos de indústrias, de produtos. Muitos do nosso mercado é o mercado automotivo, então até por isso, quando a gente começar a lidar aqui com alguns exemplos de aplicações de sensor de efeito Hall, você vai ver que eu vou dar vários exemplos do automotivo, mas não é só isso, vamos dizer que os nossos sensores são aplicados em vários outros tipos de aplicações industriais, comerciais ou outros tipos de equipamentos, onde esses sensores podem ser utilizados. E aí, dentro da Melexis, a gente tem vários tipos de produtos, entre sensores e drivers, né, microcontroladores, para usos específicos. Tratando-se de efeito Hall, seriam 3 as linhas de produto que utilizam essa tecnologia, que são os sensores de posição magnética, os sensores de corrente e os que a gente chama de latch and switch, que são, vamos dizer, chaves magnéticas ou CIs mais simples de saída binária, vamos dizer assim, são ou on ou off, mas também baseados no efeito Hall. Hoje eu vou focar mais nessas aplicações que tem a ver com sensores de posição ou medição de posição. Portanto, eu vou focar nos sensores magnéticos de posição e os latch and switch, os sensores de corrente, quem sabe, fica aí para um próximo webinar. Então, vamos ver aqui, só para título de introdução, do que se trata o efeito Hall, né? Que muitos podem até já estar familiarizados, mas para a gente estar todos aqui na mesma sintonia, a gente revê aqui qual que é o princípio do efeito Hall, que já é muito bem estabelecido, vamos dizer assim, já foi descoberto em 1879, e o que diz o efeito Hall é que se você aplicar um campo magnético numa direção perpendicular em um condutor ou um semicondutor na direção perpendicular ao fluxo de corrente por aquele condutor ou semicondutor, você consegue medir uma tensão através desse condutor que é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Então, você tendo essa relação direta entre tensão e o campo magnético aplicado, permite, então, que você, com CI, você tenha um sinal de tensão que é muito baixo, né? Que é diretamente proporcional ao campo magnético que está sendo aplicado naquele condutor. Então, por isso que você, quando vê um diagrama de bloco de um sensor baseado em efeito Hall, você sempre tem uma cadeia de amplificação, uma cadeia analógica, para fazer ajustes, né, de compensação de sensibilidade, de offset nesses elementos Hall, vamos dizer que seria o elemento sensitivo dentro do CI.
para você ter um sinal na saída, que pode ser, vamos dizer, nesse caso aqui, uma cadeia totalmente analógica, uma saída analógica. E que seria uma aplicação ou a implementação mais simples de um sensor Hall, que a gente chama de um sensor Hall linear, ou um linear Hall, que é literalmente você ter uma saída que é diretamente proporcional ao campo magnético que está sendo aplicado. E como eu falei, essa tensão é só em relação à intensidade do campo magnético, que é perpendicular, né, ou transversal ao sentido onde flui a corrente naquele condutor ou semicondutor. Então, tradicionalmente, o linear Hall, um sensor Hall, ele só é sensível a um componente do campo magnético, ou uma direção do campo magnético, que é aquela que atravessa o sensor, ou atravessa o elemento Hall de maneira perpendicular ou transversal. E aí, isso já é bem estabelecido e bem utilizado no mercado, vamos dizer, especialmente pelos nossos sensores. Então, se o sensor baseado em efeito Hall, ele te dá um sinal de tensão que vem diretamente corresponde a um campo magnético, quer dizer que, então, você está medindo um campo magnético que está sendo gerado por alguma fonte, né? Então, questões de qual é a fonte do campo magnético que você está utilizando, quando a gente está falando de aplicações de medição de posição, então, geralmente, a gente está assumindo que existe um ímã nessa aplicação, e que o sensor está medindo o campo magnético que está vindo desse ímã. E aí podem ser diversos tipos de magnetização, né, de direções de magnetização, ou formatos ou tamanhos do ímã, baseado assim, no que é possível mecanicamente para a aplicação, ou baseado na resposta que você quer do sensor em uma certa aplicação. A gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente. Mas então, quando a gente fala de sensores de posição, a gente geralmente está assumindo que existe um ímã que vai ser integrado dentro da aplicação, vai estar, vamos dizer, ligado ao elemento que se move, que você quer medir a posição daquilo, e aí o sensor vai te dar essa referência de posição medindo o campo magnético que está sendo gerado por esse ímã. Em aplicações de sensores de corrente, quer dizer que o sensor está medindo o campo magnético que está sendo gerado por um condutor, né? Como a gente sabe pela lei de Ampère, se você aplica uma corrente através de um condutor, você vai ter um campo magnético ao redor desse condutor que também é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Então, é também uma maneira de você indiretamente medir a corrente, medindo o campo magnético que está sendo gerado. Esse é o caso de um sensor de corrente, e também existem os sensores que são, vamos dizer assim, bússolas magnéticas, que vão ser utilizados para medir o campo magnético da própria Terra. Não é o caso dos sensores que a gente vai olhar aqui hoje, para sensores de posição, porque são magnitudes completamente diferentes, né? Se você olha a magnitude do campo magnético da Terra, é muitas vezes menor do que a intensidade de campo magnético que vai estar vindo de um ímã ali na vizinhança do sensor, vamos dizer assim. E, em geral, né, em termos gerais, uma das principais vantagens, ou por que você gostaria de usar um sensor de efeito Hall, é a confiabilidade que ele te traz, especialmente comparado ali com sistemas que são sistemas de medição que são a base do contato. Então, o sensor Hall, ele vai te dar uma referência de posição sem contato, né? Porque você vai estar, o elemento, né, o seu CI não vai estar em contato com o elemento que está se movendo para você medir a posição dele, porque você vai medir o campo magnético. Diferente, né, de um potenciômetro, algo resistivo, que você vai ter um contato e daí também você vai estar sujeito a desgaste, né? E outros tipos de problemas que vêm de sensores com contato. Então, o efeito Hall, o sensor de efeito Hall, sendo uma medição sem contato, você pode, então, ele não vai sofrer desses mesmos desgastes ao longo da vida útil, vamos dizer assim. Você pode selar ele, né, dentro de um encapsulamento plástico
dentro de um ambiente onde vai ter líquido, algo assim, para evitar a contaminação, porque você vai estar medindo sem contato, ele é insensível à poeira ou outros tipos de sujidades, vamos dizer assim, e ele pode operar através de qualquer barreira não ferrosa, né? Então, se você tiver ali entre o ímã e o elemento que está se movendo e o sensor, se você tiver um metal que não seja ferroso, né, alumínio, magnésio, que seja, aço inox, que não seja metais magnéticos, vamos dizer assim, né, ou através de plástico, através de madeira, vidro, que seja. Então, ele te traz uma alta confiabilidade nesse sentido em geral. Mas aí a gente vê especificamente as soluções da Melexis e como que a gente consegue tornar possíveis vários tipos de aplicações e o que a gente traz de diferente, de único, que permite, vamos dizer, resolver os desafios técnicos que a gente encontra hoje. Então, como eu falei, são 3 linhas de produtos que incluem a tecnologia de efeito Hall hoje. A primeira é essa de Latch and Switch. Então, como eu falei, o Latch and Switch nada mais é do que um sensor, vamos dizer, um dispositivo, um CI, de uma saída binária. Então, ele vai te dar on ou off, né? Uma saída alta ou baixa, dependendo da intensidade do campo magnético. Então, quando a gente fala de switch, a gente quer dizer algo, por exemplo, como você vê aqui nessa imagem, como um medidor de proximidade, por exemplo, que a partir do momento que um ímã chega a uma distância X do sensor, aumentando a intensidade do campo magnético que está atravessando o sensor, essa saída vai mudar de estado para indicar essa proximidade, e se o ímã se mover para longe do sensor, aí você vai ter a mudança de estado de volta. E o latch, ele também é on-off, mas enquanto o switch, o sensor sempre vai esperar, vamos dizer, a mesma direção do campo magnético, o latch ele sempre vai esperar uma mudança na direção do campo magnético para ele trocar de estado. Então, como você pode ver aqui, por exemplo, esse ímã, conforme ele rotaciona sobre a face do sensor, o sensor vai estar vendo, vamos dizer, um polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, e aí a saída vai sendo alternada, né, do baixo para o alto, do alto para o baixo, e aí você vai usar isso geralmente para tipos diferentes de aplicação. Se o switch vamos dizer, uma medição de proximidade, detecção de proximidade, ou detecção de um atuador que chegou no fim do trajeto, ou algo desse tipo, o latch vai ser usado mais ali medindo contando pulsos, vamos dizer assim, na saída de um motor, para você contar a rotação, ou para você fazer o controle de um motor BLDC, para você, vamos dizer, tem 3, vamos dizer, um motor BLDC trifásico, você tem 3 latches em volta ali do motor, você vai ter 3 ondas quadradas, 120 graus de offset, né, de diferença de fase entre elas, que você vai usar para você fazer o controle da comutação do motor BLDC, por exemplo. Então, vamos dizer, a aplicação mais simples, são os produtos mais simples, implementando aí a tecnologia do efeito Hall. Aí a gente tem os sensores de posição magnéticos, que geralmente, então, eles vão te dar um sinal de saída, aí depende do produto em si, que tipo de saída que vai ser, pode ser uma saída analógica raciométrica, pode ser um sinal PWM, pode ser um outro protocolo digital, né? Pode ser SPI, pode ser I2C, de maneira que ele vai te dar uma medição que corresponde diretamente à posição do ímã dentro da aplicação. Então, pode ser um sensor de rotação, um sensor de posição linear, ou mesmo um sensor joystick ou 3D, que vai te dar um sinal que corresponde ao movimento de um ímã, pode ser o ângulo de rotação do ímã, o movimento linear do ímã sobre um eixo, vamos dizer assim, ou que qualquer que seja, e vai te dar um sinal que corresponde a essa medição.
e é o que geralmente usa, a maioria das aplicações nesse caso vão então usar a nossa tecnologia Triaxis, que é o nosso sensor de efeito Hall 3D, que eu vou tocar mais nesse assunto. E aí, por último, só para mencionar, não vou entrar muito em detalhes hoje, é os sensores de corrente, que, como eu falei, também são baseados em efeito Hall e vão estar medindo o campo magnético que é gerado por uma corrente em um condutor. E aí você vai usar esse tipo de tecnologia em muitos tipos de aplicações. Um uso muito clássico são inversores, por exemplo, né? Então você vai ter um sensor de corrente por fase, e aí essa medição de corrente por fase do inversor ali no lado de corrente alternada essa informação vai ser usada ali no looping de controle do inversor. E aí a gente tem vários tipos de produtos também dentro dessa linha de produtos, que quem sabe numa próxima a gente pode entrar mais em detalhes. Mas aí, até aí tudo bem, mas o que a Melexis faz, o que os nossos produtos trazem de diferente ou de inovação, e o que a gente traz para resolver os desafios técnicos que a gente encontra no mercado, que os nossos clientes encontram, que a gente tenta dar esse suporte para a gente atingir um design bem sucedido aí para ambas as partes, vamos dizer assim, né? Então, um primeiro desafio aí que a gente encontra nessa área, vamos dizer, seria a necessidade de você ter uma flexibilidade na hora de você fazer o design da tua aplicação. E quando eu falo design, eu me refiro especialmente à parte mecânica e magnética, vamos dizer assim, do seu design, da tua aplicação. Então, primeiro de tudo, o que nos permite trazer mais flexibilidade na hora do design é essa tecnologia Triaxis, ou Triaxis, que eu falei, e essa tecnologia IMC. IMC é uma sigla para Integrated Magnetoconcentrator, ou um concentrador magnético integrado, né? Como eu falei, né, um sensor de efeito Hall clássico, ele é sensível a apenas um eixo do campo magnético, ou uma direção do campo magnético, que é aquela que é perpendicular à direção da corrente através dos elementos, né, Hall no sensor. Então, se a gente imaginar que esse quadrado verde aqui é o seu CI, e esses pontos em azul são os pontos sensíveis, né, são os elementos Hall dentro desse CI, a gente teria um sensor que só seria sensível à essa direção do campo magnético que é perpendicular a esse plano do sensor, essa face do sensor, vamos dizer assim, que é o caso do sensor planário Hall, ou linear Hall, ou outra terminologia, que é um sensor clássico, vamos dizer assim, mais básico, que só mede uma direção do campo magnético. No caso, essa tecnologia IMC, o que a gente faz na Melexis vamos dizer, um pós-processo, após a fabricação do silício, né, do chip de silício, a gente adiciona uma camada de uma liga ferromagnética, que é esse disco amarelo. Aqui que você pode ver, a gente deposita ela logo acima dos elementos Hall no sensor. E essa liga ferromagnética, por ela ter uma permeabilidade magnética muito maior do que o ar, né, ela age de forma a atrair as linhas do campo magnético ao redor do sensor, de tal forma que as linhas de campo magnético que são paralelas à face do sensor e que não seriam medidas pelo sensor, elas são convertidas em linhas magnéticas perpendiculares, que é o que você pode ver aqui nesse lado, nessa imagem mais à direita. Você vê as linhas do campo magnético que seriam paralelas, por elas serem atraídas para passar por dentro do IMC, elas acabam cruzando perpendicularmente as Hall plates, né, os elementos Hall. E aí, conforme você combina o sinal dessas Hall plates, desses elementos Halls, você pode obter ou o sinal que é do campo magnético paralelo
à face do sensor, que você vê que ele é um sinal paralelo que é convertido num sinal transversal, ou o sinal que já é perpendicular à face do sensor. Então, até aqui tem uma equaçãozinha só para exemplificar isso, que é exatamente isso. Se você tem essas duas placas de elemento Hall aqui, se você faz a diferença, você tira a diferença entre as duas, você tem 2 vezes o sinal transversal, e se você faz a soma, você tem 2 vezes o sinal perpendicular. Então, dessa forma, da maneira que a gente soma ou subtrai esses sinais dessas 4 placas de elemento Hall dentro do sensor, a gente consegue obter o elemento X, o elemento Y e o elemento Z, ou seja, os 3 componentes, as 3 direções do campo magnético. Portanto, essa tecnologia Tri-Axis, por isso que é um sensor 3D, né? Ele é um sensor capaz de medir as 3 componentes do campo magnético. E por que isso é importante? Porque isso é o que dá ao sensor essa flexibilidade na hora de você fazer o design da aplicação. Como o sensor ele é capaz de medir os 3 componentes, um único tipo de sensor, às vezes, é capaz de ser implementado de muitas formas diferentes. Então, o sensor ele pode estar posicionado no fim aqui de um eixo onde o ímã se encontra diretamente sobre a posição sensitiva do sensor e rotacionando sobre ali ao redor desse eixo, que seria o que a gente chama então de rotação on-axis, né, no eixo, e também é capaz de fazer uma detecção de with or without push, que a gente fala aqui, ou seria então fazer a detecção tem a opção de detectar ou não detectar esse push, que seria o ímã chegar mais perto ou mais longe do sensor. O mesmo tipo de sensor pode ser capaz de medir uma rotação fora de eixo, né, um off-axis, ou através do eixo, vamos dizer assim, ao invés de ir no fim do eixo. E aqui daí você vê 2 configurações diferentes, também porque você é capaz de medir outros dos 3 tipos dos 3 eixos do campo magnético, ou uma aplicação linear. Então, muitas vezes existe até uma confusão, porque a pessoa pode pensar assim, eu preciso de um sensor linear Hall porque minha aplicação é linear. Mas, no caso, o Tri-Axis, ele é capaz de medir o campo magnético na posição linear da mesma forma, porque, no fim das contas, você também está medindo mais de um eixo do campo magnético, que a gente vai entrar mais em detalhes. E você tem a aplicação joystick, ou 3D, que seria realmente usando os 3 componentes do campo magnético. É só o que diferencia elas, então, é a maneira que o sensor usa os diferentes componentes do campo magnético e combina eles dentro do sensor para te dar um sinal, um ângulo magnético. Então, que é o que a gente vê aqui, basicamente, tomando o caso mais simples, que seria a rotação no eixo, conforme o ímã rotaciona, as linhas de campo magnético também estão rotacionando sobre o sensor. Se o sensor usar os eixos X e Y, né, a intensidade de campo magnético nas direções X e Y, conforme o ímã rotaciona, a gente pode combinar essas 2 medições. O sensor faz uma operação arco-tangente usando esses 2 componentes, porque se você fizer um plot do X e do Y através de uma rotação 360 graus, você vai ver que um componente é um componente cosseno e o outro é um componente seno. Se você fizer, então, é por isso que você pode fazer um arco tangente, ter um ângulo magnético que vai ter uma relação direta e linear com o ângulo mecânico. Então, o sensor vai estar medindo um ângulo magnético que é diretamente ligado ao ângulo mecânico. Da mesma forma, essa rotação fora de eixo aqui, a diferença é que, ao invés de você usar o componente X e Y, você vai usar o componente Z e X ou componente Z e Y, dependendo de como o sensor é posicionado. Mas é só uma diferença de quais eixos vão ser utilizados para calcular um ângulo magnético. E a mesma forma, a posição linear,
ele ainda vai estar calculando um ângulo magnético. Então, conforme o seu ímã vai estar lá viajando, vamos dizer, de 0 a 10 milímetros, o sensor vai estar medindo um ângulo magnético que vai, por exemplo, de 0 a 180 graus. Então, você tem, de novo, uma direção, uma correlação, uma relação direta entre um ângulo magnético e uma posição do ímã, nesse caso, uma posição em viagem linear sobre um eixo, que daí isso vai ter também convertido pelo sensor num sinal analógico, PWM, que seja, através da sua posição. Então, ele vai converter esse ângulo magnético que está calculando internamente num sinal de 0,5 a 4,5 volts na saída, por exemplo, ou de 5% duty cycle a 95% duty cycle num sinal PWM, ou algo do tipo. E o caso do joystick não está representado aqui, mas é o mesmo princípio, mas para você representar, né, de maneira absoluta a posição dentro de um espaço 3D, você precisa de dois ângulos. Então, ao invés de ter apenas um ângulo alfa com ZX ou ZY, você vai ter um ângulo alfa e um ângulo beta, um sendo a combinação dos eixos ZX e o outro a combinação do eixo ZY, por exemplo. E com essas duas informações de ângulo, alfa e beta, você tem uma posição absoluta dentro de um espaço 3D, para uma aplicação 3D, vamos dizer assim. Então, onde que a gente utiliza isso? Em vários tipos de aplicações. Então, quando a gente fala de aplicações de rotação, por exemplo, né? Como eu falei, a gente tem muitas aplicações no setor automotivo. Então, a gente pode ter, por exemplo, um electronic throttle body, né? Uma válvula aqui, basicamente, tipo borboleta, que conforme abre ou fecha para controlar o fluxo de ar dentro do motor, ela vai estar rotacionando esse ímã aqui, que com um sensor no eixo vai medir a posição absoluta desse ímã, que vai estar lá de 0 a 90 graus, por exemplo, e vai dar um sinal de saída ali, que vai ser analógico, PWM, SENT, SPI, o que seja, dependendo daí do produto, da part number específica que for selecionada, né? Então, você tem válvulas, você tem esse aqui um sensor de chassis height, né, que a gente chama da altura do chassi, da suspensão, né, do carro, vai estar ali ligado à roda para medir essa rotação da suspensão. Você pode ter um sensor de ângulo de steering, né, de direção, nesse caso aqui mostrado, vamos dizer, com o eixo central aqui que rotaciona com duas gears ali com diferentes gear ratios em relação a essa gear principal aqui. E cada um, aqui você vê um imãzinho aqui, ó, cada um com um ângulo e um sensor embaixo, que daí combinando a medição de cada um desses sensores, porque eles têm gear ratios diferentes em relação a essa engrenagem principal, né, essa relação de engrenagem, cada um é única. Combinando a saída dos dois sensores, você tem uma saída absoluta dessa engrenagem principal, apesar de ela rotacionar mais de 360 vezes, né? Ela vai rotacionar 360 graus, 3 vezes aí no total, vamos dizer assim, né? Na direção, se você rotacionar todo de um lado até todo do outro. Muitas aplicações de pedal, seja pedal de acelerador ou pedal de freio, né? Ainda mais agora, quanto mais sistemas de pedal onde não existe mais um link mecânico entre o pedal e a ação, né? Tudo eletrônico. Você pode ter ali ligado ao pedal também de novo ali um ímã que vai estar rotacionando conforme o pedal é pressionado, aquele ímã rotaciona e o sensor que está ali no eixo vai medir, pode ser no eixo, pode ser fora de eixo. Outros tipos de aplicações também, aí pode ser no automotivo, pode ser em outras aplicações industriais, white goods, né? Aqui, por exemplo, mostrando, vamos dizer, um seletor ali rotatório numa máquina de lavar, por exemplo, ou aqui selecionando ali a ligação da luz, né, no seu carro, que você vai rotacionar esse seletor ali numa interface homem-máquina, vamos dizer, né? E aí o sensor vai fazer a medição do ângulo, que vai correspondente à posição ali do que for selecionado. Pode ser
aplicações industriais em robótica para você medir os ângulos de cada atuador ali, cada posição de um braço robótico, por exemplo. Aqui uma aplicação bem interessante é em eletrônicas de consumo, vamos dizer, que é um mouse, né? E aí você tem aqui uma visão explodida de dentro do mouse ali, com a rodinha do mouse, com o ímã e o sensor aí também aqui, nesse exemplo, como uma configuração on-axis, né, no eixo, ou uma configuração fora de eixo, dependendo do que for melhor do ponto de vista mecânico para integração, né? Então, muitos tipos de aplicações diferentes, sempre medindo um ângulo de rotação, nesse caso aqui. No caso de aplicações lineares, né, de onde o ímã está se movendo sobre um eixo, pode ser em linha reta, né, ou pode até ser sobre um arco, né, uma aplicação arco-linear, vamos dizer assim. Também, da mesma forma, vai ser utilizado o mesmo tipo de produto, como eu falei, só que usando outros eixos do campo magnético para fazer a medição do ângulo magnético que corresponde diretamente à posição do ímã dentro da aplicação. Então, de novo, você pode ter um pedal, só que se você montar ele de tal forma que a pessoa pisar no pedal, esse ímã se move, né, linha reta, vamos dizer aqui, da esquerda para a direita, você vai com o sensor também poder medir a posição absoluta do ímã dentro dessa posição. Aqui um outro tipo de válvula, não a válvula tipo borboleta, mas nesse caso aqui o abrir e fechar vai fazer esse ímã também viajar em linha reta aqui para cima e para baixo, o sensor ali na lateral vai estar medindo isso. Sensores de transmissão, né? Também esses aqui, nesse caso aqui, vai ser naquilo que eu falei, uma viagem arco linear do ímã aqui dentro, conforme ali vai estar engatado no parque, na ré, no drive e assim por diante, ou outros tipos de sensores automotivos, rear axle disconnect, que vamos dizer assim, para medir a conexão do eixo, para mudar, vamos dizer, da tração 4x4 para uma tração normal, dianteira apenas, né? Ou outras coisas do tipo. Outros tipos de aplicações no ramo industrial ou de consumo, né? Outros tipos de atuadores lineares, válvulas, aqui, vamos dizer, outras aplicações em interface homem-máquina, né? Um slider que você pode mexer, ele vai, aqui, por exemplo, selecionar a velocidade de rotação dessa batedeira, né? E aí, você usa um sensor para medir a viagem linear desse ímã que vai estar sobre o slider aqui. Medição de nível de líquido, né? Mostrando aqui, você pode ter aí múltiplos sensores para você medir uma viagem grande, vamos dizer assim. Com um sensor, a nossa rule of thumb, né? A nossa regra de base, mais ou menos, você consegue medir mais ou menos 30 milímetros com um sensor tri-axis. Não que não seja possível você medir uma distância maior de 30 milímetros, mas a partir de 30 milímetros começa a ficar um pouco mais desafiante você fazer com um sensor apenas, até porque você pode estar limitado ali com o tamanho do ímã que você pode querer utilizar dentro da aplicação. Então, você consegue implementar vários sensores para o caso onde sua viagem é muito grande, né? Como é representado aqui também, mostrando assim, uma carreira bem grande de sensores. E no caso, você tem ali dentro de um tanque de algum tipo de líquido, um ímã preso em uma boia, né? Está escrito aqui float. Conforme o nível do líquido sobe ou desce, esse ímã viaja para cima ou para baixo, e mudando, então, o ângulo magnético que cada um dos sensores está utilizando. Você pode daí ter uma lógica para saber, vamos dizer assim, quando o ímã está aqui, eu quero saber a leitura desse sensor, que é o mais próximo. Quando ele partir de uma distância X, ele faz uma transição para o próximo sensor nessa carreira de sensores, vamos dizer assim. E aí, sensores 3D, aplicações mais comuns são joysticks, né, ou coisas desse tipo. Então, no automotivo,
pode ser ali o seu câmbio, né, para fazer essa medição da posição do câmbio no espaço 3D, que aí ele vai estar se movendo, vamos dizer assim, um ímã ali por baixo, em uma dessas duas configurações aqui, e ambas são possíveis para você usar o sensor, e aí o sensor vai estar fazendo a medição desses dois ângulos, como eu falei, para dar uma posição absoluta do ímã dentro de um espaço 3D. Mas aí pode ser outros tipos, não só, né, o seu câmbio, mas um outro tipo de joystick aqui, vamos dizer, para gaming, pode ser para uma aplicação industrial, aqui um controle de drone, por exemplo, nesses joysticks, embaixo de cada um você tem um ímã e um sensor ali medindo a posição no espaço 3D, e aí dentro das possibilidades, dentro dos produtos que a gente oferece, você pode ter um sensor standalone, né, um sensor isolado, que vai estar fazendo ali a medição dos componentes do campo magnético, transformando isso em ângulos e transmitindo isso por um computador central, vamos dizer assim. Ou você pode ter uma implementação embarcada, onde o sensor vai medir os 3 componentes do campo magnético, mas ele vai transmitir esses dados mais crus, vamos dizer assim, sem calcular o ângulo magnético, transmitir por um microcontrolador local, que daí o microcontrolador faz a computação do ângulo magnético, ele comunica com um outro computador central, vamos dizer assim, a leitura do sensor. Então, são diferentes possibilidades aí de implementação. Em Latch and Switch, como que a gente traz inovação, também traz esses benefícios das tecnologias que a gente oferece dentro da Melex. Então, em Latch and Switch, a gente também usa a mesma tecnologia IMC para a gente fornecer latches ou switches que, ao invés de simplesmente serem a aplicação mais tradicional, que seria ser sensível a direção do campo magnético, que é perpendicular à face do sensor, a gente traz a opção de você ser sensível ao campo magnético, que é paralelo à face do sensor. Isso traz benefícios na hora de você fazer a montagem do sensor, que, por exemplo, ao invés de você ter que, por exemplo, usar um sensor, vamos dizer, te traz mais possibilidades na hora de você montar ou decidir a posição do sensor em relação ao ímã dentro da tua aplicação, então te traz mais otimização de espaço e designs mais flexíveis. Então, aqui a gente vê alguns tipos diferentes de aplicações, como detecção de proximidade, como eu falei. Então, nesse caso aqui, medindo o campo magnético na direção aqui paralela à face do sensor. Também medindo, atuando como um encoder de rotação, ou sendo usado para fazer a comutação de um motor BLDC, né? Então, ao invés de você usar um sensor, um pacote through-hole, né? Você poder usar algo que é surface mount, pode trazer aí uma vantagem na hora de design da aplicação. Nesse caso aqui, medindo velocidade de rotação aqui de uma simples roda metálica, né, uma engrenagem, vamos dizer assim, medindo os pulsos e outros tipos de aplicações. Que esse lateral sensing, essa medição lateral, usando a tecnologia IMC, traz de vantagem. O segundo desafio, necessidade de uma linearidade melhor ou de uma robustez mecânica melhor ou de uso de ímãs mais baratos, né? Como que a gente torna isso possível com os nossos produtos? Primeiro aqui, essa tecnologia Tri-Axis, né? Como o sensor sempre está medindo um ângulo magnético, que é calculado, como eu falei, usando um arco tangente de 2 componentes do campo magnético, ele se torna uma medição mais robusta ou mais insensível a variações que existem no ambiente. Por exemplo, como podem saber, ímãs geralmente possuem um coeficiente térmico negativo, que significa que quanto maior a temperatura, menor a força do ímã, né? Cai a densidade de fluxo magnético que está sendo gerada por aquele ímã, e quanto menor a temperatura, mais forte fica o ímã.
Se você usa um sensor Hall linear, você tem que daí ter uma outra maneira de compensar essa variação, porque se você está medindo apenas a intensidade de campo magnético em um sentido ou uma direção, e variações de temperatura também fazem essa intensidade variar, você tem que ter uma compensação para variações de temperatura, ou variações de air gap, né, de distância entre sensor e ímã, também tem que ser compensados. No caso do Tri-Axis, como você usa mais de um componente, essas oscilações basicamente se cancelam. Então, se você tem um aumento de temperatura e a intensidade do campo magnético cai, ela cai proporcionalmente dos dois componentes, e aí quando você faz arco tangente, o ângulo, né, permanece o mesmo. Então, você vê aqui que o ângulo magnético numa rotação 360 graus, em 25 graus Celsius, permanece o mesmo a 150 graus Celsius, vamos dizer. Então, você se torna insensível a essas variações. Em alguns casos, como na rotação em eixo, isso também se aplica à variação de air gap, de distância de ímã para o sensor. Da mesma forma, se você diminui ou aumenta essa distância, o componente X e Y vão diminuir ou aumentar proporcionalmente, então essas diferenças se cancelam. Então, você tem uma aplicação bem robusta contra variações de fluxo. Quando se trata de aplicações de viagem linear, isso também te traz uma vantagem no sentido assim, se você fizer um plot dos dois componentes do campo magnético, um perpendicular e um paralelo à face do sensor, conforme um ímã viaja sobre o sensor, você teria essas duas linhas aqui, a verde e a azul. Então, você vê que se você fosse usar apenas um componente, você teria que usar esse componente azul aqui, que seria o componente, nesse caso aqui, o BX, o paralelo à face do sensor, e você estaria limitado vamos dizer, o alcance da sua medição estaria limitada à região onde essa curva é linear, ou aproximadamente linear. Nesse caso aqui, seria, vamos dizer, mais ou menos 5 milímetros. Quando você combina esses dois sinais e calcula o ângulo magnético, você tem essa linha em vermelho aqui. Então, basicamente, você consegue triplicar o teu alcance de medição com um sensor 3D, um sensor Tri-Axis, em relação a um sensor Linear Hall. Então, com o mesmo ímã, você consegue medir uma viagem, nesse caso aqui, mais ou menos 15 milímetros, 3 vezes maior do que com um Linear Hall. Ou, outra maneira que você pode pensar nisso com um ímã muito menor, eu consigo alcançar o mesmo objetivo que eu alcançava antes. Então, se com um Linear Hall você precisa de um ímã de altura, né, de comprimento X, com um sensor 3D você consegue usar um ímã muito menor, então permite você economizar, vamos dizer assim, nesse gasto do ímã, vamos dizer assim. Então, ele te traz uma linearidade melhor e também a possibilidade de usar um ímã menor ou mais fraco. E, portanto, mais barato. Outra forma que a gente viabiliza a melhora da linearidade é com a possibilidade de calibração ou linearização da sua saída. Então, pegando aqui como exemplo um caso de sensor de rotação em eixo, como eu havia falado, se você fizer um plot dos dois componentes paralelos à face do sensor, o X e o Y, conforme esse ímã rotaciona 360 graus, você vê que são dois componentes que lembram muito um seno e um cosseno. Quando você calcula o ângulo deles, você tem daí uma relação direta, linear, entre o ângulo magnético e o ângulo mecânico, e você vê isso também se você fizer um plot deles em um círculo, você vê que você tem um círculo perfeito desse ângulo magnético diretamente correlacionado ao ângulo mecânico. Porém, isso seria o caso ideal, que é quando tudo está em perfeito alinhamento, né? Então, o eixo de rotação está alinhado também com o centro do ímã, que também está alinhado com o ponto de sensibilidade do sensor. Mas a gente sabe que numa aplicação real, você pode ter vários tipos de tolerâncias mecânicas de desalinhamento, né? Entre o eixo de rotação, entre o ímã e entre o sensor. O efeito disso é que quando você adiciona, por exemplo, um
uma tolerância aqui de alinhamento entre o centro do ímã e o centro do sensor, você vê que você não tem mais um círculo, então você não tem mais uma relação diretamente linear ou exatamente linear entre o ângulo magnético e o ângulo mecânico. E isso depende de vários fatores, né? Depende, quanto maior esse desalinhamento, maior o seu erro. Então, você vê aqui que com um alinhamento zero, o seu erro é zero. E quanto mais você aumenta o desalinhamento de 0,2 milímetros, 0,5, 1 milímetro, esse erro aumenta. E também depende do ímã que você selecionou. Mas, em termos gerais, quanto maior o ímã, mais robusto ou menos erro você tem para um certo desalinhamento, né? Então, quanto menor o diâmetro do seu ímã, mais erro você pode esperar para o mesmo desalinhamento mecânico. E aí, como que a gente compensa isso? A gente tem, então, no sensor, a possibilidade de gravar, vamos dizer, como se fosse uma tabela, uma lookup table, né? Na hora de definir essa função de transferência entre o ângulo magnético que está sendo medido e o seu sinal de saída. Isso pode ser com uma calibração em 4 pontos, 8 pontos, 16 pontos ou 32 pontos. Quanto mais pontos você usa, menor é o erro residual, que a gente chama de não linearidade após a calibração. Então, se você vê aqui entre esses dois exemplos, entre uma calibração de 4 pontos, você vê a ordem de grandeza da redução do erro pré-calibração para o erro pós-calibração, comparado com essa magnitude usando 16 pontos. Então, quanto mais pontos você usa, melhor o seu resultado. Como que você grava isso? Através de um programador que a gente fornece, que aí vai estar conectado num computador através de um cabo USB ou um RS-232, e aí, do outro lado, vai estar ligado no sensor através do próprio conector da aplicação. Então, através das linhas de VDD, ground e saída do sensor, ligadas ao programador, você consegue fazer a programação e definir essa calibração dentro, que daí fica gravada na memória EEPROM do próprio sensor. Um desafio número 3, necessidade para baixo consumo de potência. Então, a gente sabe que em muitas aplicações você precisa ter um consumo de corrente ou de potência baixo. Como que a gente faz isso? Uma maneira é através desses magnetic nodes ou magnetômetros, essa linha que faz parte da família Tri-Axis, onde, como eu falei antes, são sensores que, ao invés de fazerem a medição do ângulo magnético internamente, eles, na verdade, medem os componentes X, Y e Z, vamos dizer, os componentes crus do campo magnético, e transmitem isso daí por um microcontrolador. Então, é destinado a aplicações, vamos dizer, embarcadas, diferente de um sensor, vamos dizer, standalone, que ele mesmo já calcula o ângulo e transforma aquilo direto num sinal analógico, por exemplo. Aqui ele vai transmitir medições nas direções X, Y e Z, e aí dentro do microcontrolador, aliás, ele transmite aí usando SPI ou I2C, e dentro do microcontrolador você vai fazer o cálculo do ângulo, e isso permite que a gente faça um sensor que é mais simplificado, mais barato, e com baixo consumo de potência, também fazendo assim um trade-off, né, um balanceamento entre velocidade, né, vamos dizer, essa frequência de resposta, né, do sensor, de ruído, né, de noise, que quanto mais tempo ele fica acordado fazendo medições, menor o seu noise, mas também maior o seu consumo de potência, e um balanceamento com a potência. Então, a gente faz o sensor acordar para fazer medições, onde deve ter um consumo alto de corrente por um curto período de tempo, e aí ele entra num modo adormecido, vamos dizer assim, com um baixo consumo de corrente, para que, na média, você consiga controlar o seu consumo em geral e ficar ali na faixa de microamperes ainda. E aí, isso aí vai ser usado em vários tipos de aplicações, mais uma vez,
aplicações que vão à base de bateria, tudo que você precisar de baixo consumo de corrente, ou precisar usar dentro de um sistema embarcado, né, junto com um microcontrolador, ou uma solução mais cost-effective, né, mais assim, de baixo custo. Você vai ter vários daí opções para tipos diferentes de aplicações usando esses magnetômetros, tanto em aplicações industriais ou de consumo, tanto dentro de automotivo, que a gente tem daí um dos sensores dentro dessa linha de magnetômetros, ele também é qualificado para o setor automotivo. E para Latch and Switch também, a gente também tem sensores com esse mesmo princípio de você acordar, fazer uma medição e voltar a dormir, para atingir consumo de corrente muito baixo. Então, assim, você vê esse 9292, essa part number aqui, que é para aplicações automotivas com consumo médio de 7 microamperes, então um consumo muito baixo, com um sleep time, né, esse tempo que ele fica adormecido, ajustável para diferentes tipos de aplicações, mas geralmente como um wake-up, né, ele é utilizado para ele acordar o resto do sistema, graças ao baixo consumo de corrente. E a gente também tem esse 92216, o 92216, o 92217, que aí é destinado a aplicações não automotivas, que tem um consumo de corrente mais baixo ainda. Você vê ali o consumo de corrente dele médio na faixa de nanoamperes. Então, assim, muito baixo para vários tipos, né, de detecção on-off, detecção de proximidade. Você tem que detectar que uma porta está aberta ou fechada, algo do tipo, em vários tipos de aplicações. Necessidade para uma integração melhor, mencionando aqui que a gente tem, além dos sensores que vão ser surface mount, né, que vão estar ali montados numa PCB, a gente tem sensores que integram os capacitores de proteção do sensor dentro do próprio pacote, de forma que você possa eliminar a necessidade do PCB, para que aí você tenha um sensor que vai estar diretamente soldado nos terminais do seu conector, de forma que daí você pode eliminar o PCB do teu processo e você tem uma cadeia de processos mais reduzida, atingindo um custo total do sistema mais barato. Então, você vê essa aqui é uma visão, vamos dizer, raio-x dentro desses pacotes, onde você vê o chip, o CI, né, e os capacitores integrados para fazer a produção, né, na questão de produção eletromagnética do sensor. Mesma coisa para Latch and Switch, a gente também tem pacotes ali com o capacitor integrado para eliminar a necessidade da PCB. A gente também, em questão de facilitar essa montagem, a gente tem sensor Latch and Switches para a substituição de um sensor read, né, um read switch. Só que você vê a vantagem, né? Olha o tamanho de um chip baseado em Hall effect versus o tamanho de um read, né, 10 vezes menor, sem contar que o read, ele tem esse componente dele ser de vidro, né? Então, muito mais sensível, passível de quebrar, de ter perdas, versus um sensor surface mount, que você vai montar no seu PCB e não vai ter problema nenhum. Para vários tipos de aplicações também, aqui dando um highlight para essa aplicação de nível, sensor de nível de líquido. Mas pode ser usado em qualquer tipo de substituição de sensor de switch mecânico, em qualquer tipo de aplicação, vamos dizer assim. Também utilizando a tecnologia IMC, sendo sensível a todas as direções do campo magnético, assim como um reed switch é sensível a todas as direções. E o último ponto é a necessidade de rejeitar campos magnéticos externos. Com o passar dos anos, a gente via a necessidade de desenvolver sensores que fossem capazes de rejeitar fontes de campo magnético além do ímã que você está medindo. Então, por exemplo, se você está posicionando o seu sensor muito próximo de um motor de alta potência ou bem ao lado de um condutor de corrente, que vai estar gerando ali um campo magnético que você não quer que influencie no sensor,
a gente desenvolveu várias outras variantes da tecnologia Tri-Axis para permitir essa capacidade de rejeitar os campos magnéticos externos sem que eles interfiram na medição do sensor. E aí uma menção honrosa, isso é para Tri-Axis, né, rejeitar os campos magnéticos externos, uma menção honrosa dentro de Latch and Switch, apesar de que é um pouco uma trapaça, porque nesse caso aí não é um sensor de efeito Hall, mas faz parte da mesma linha de produtos, dos mesmos Latch and Switches que a gente tem efeito Hall, também para mostrar que a gente não necessariamente fica preso numa tecnologia se a gente não acha que é a melhor solução para aquele caso. E nesse caso aqui, não havia como você fazer um Latch and Switch que fosse capaz de rejeitar campos magnéticos externos, porque um Latch and Switch não tem as mesmas capacidades de um Tri-Axis, né? Então, como que a gente fez? Se você ver aqui, isso aqui seria uma implementação clássica para quem já conhece, um sensor de indução. Você tem uma interface, um CI de interface numa PCB, e na PCB você tem vamos dizer, uma antena, tanto uma antena de transmissão quanto de recepção, que vai ser usada para medir a posição de um objeto metálico na aplicação. O que a gente fez? A gente integrou tudo isso dentro de um CI. Então, a gente tem uma grande miniaturização para ter um Latch and Switch com base indutiva, que a gente chama de Induxes. Então, aqui você tem uma visão que dentro desse pequeno chip, você tem, além do seu CI em si, né, dos seus componentes de silício, você tem essa antena integrada dentro do pacote, também um capacitor para você não necessitar do PCB, tudo isso integrado dentro de um pacote, que daí você vai usar ele de diversas maneiras, assim como você pode usar um Latch and Switch à base de Hall Effect de diversas maneiras, em casos de rotação, de contagem de pulsos, de detecção de proximidade, apenas com um target metálico, né? Então, você elimina a necessidade do ímã e, ao mesmo tempo, se torna insensível à interferência magnética de outros elementos, seja outros ímãs na proximidade do sensor, um motor, ou um condutor elétrico, algo do tipo. E, para concluir, então, acho que a mensagem é que a tecnologia de Hall Effect que a Melexis oferece permite soluções de alta precisão, flexíveis, confiáveis e com um bom custo-benefício numa variedade muito grande de aplicações de medição de posição. A gente sabe que o nosso chip ele pode ser pequeno, mas ele é capaz de fazer um grande impacto, uma grande diferença numa gama muito grande de aplicações. E espero que vocês possam ter encontrado algo que lembra algo, ou gerado alguma ideia, algum insight sobre como você também, nas aplicações que você trabalha, pode utilizar um desses sensores. Lembrando que a gente tem evaluation boards, né, e kits de desenvolvimento de diversos desses produtos que eu mostrei aqui na tela durante a apresentação, disponíveis na Mouser. E lembrando que nós temos o pessoal da ATL, como nosso representante na América do Sul, que está pronta aí para dar suporte num possível desenvolvimento. Na curiosidade, se vocês tiverem dúvidas, interesse em algo que a gente mostrou aqui, não tenham medo, não hesitem em entrar em contato. E é isso que a gente tinha preparado. Obrigado pela atenção de todos. E aí, vamos ver se o Thiago tem alguma pergunta aí que o pessoal deixou no chat ou algo assim. Tem sim, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação exclusiva, né, que foi feita aqui no webinar do Embarcados, a convite aí da Mouser Electronics, né, feita aí pelo Leonardo, que é da Melexis. Obrigado mesmo, viu, Leonardo, pelo seu tempo também de compilar todas as informações e fazer algo mais voltado para a aplicação. Foi essa a ideia, né? Exatamente. São muitos os tipos de aplicações, então até é difícil você conter tudo, mas espero que tenha sido abrangente o suficiente para dar aquele clique de você entender como que o sensor pode ser utilizado. Beleza. Deixa eu te contar
nós vamos chamar o Rogério para a sala também. Gostaria, inclusive, que você voltasse, né, para o slide anterior, né? O Rogério vai falar um pouco daqui a pouco, pessoal, quando ele entrar, sobre a ATL, né, que representa aí a Melexis, né? A Melexis, que é um dos fabricantes que está lá no line card da Mouser. Eu deixei vários links aqui pro pessoal do chat aqui, tá? De onde você consegue encontrar cada um daqueles sensores que você falou, viu, Leonardo? Então, o pessoal pode acessar, clicar aqui no link e também acessar lá na Mouser. Aí o Rogério chegou na sala. Tudo bom, Rogério? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Rogério, gostaria que você falasse um pouco sobre a ATL, representante na América do Sul, aí para a Melexis. Tudo bem. Isso. Eu estava na apresentação, estava dando eco. Tá Muito joia. excelente apresentação aí, Léo. Muito boa mesmo, viu? Obrigado. Deu uma ideia assim, bem clara de usar os sensores de efeito Hall, né? A gente aqui no Brasil ainda não usa de forma mais intensiva, então precisa fazer essa evangelização que você fez de forma fantástica aí. Né? Você já é PhD nisso aí, né? Então, tá excelente, né? Muito bom. Obrigado. Rogério, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a TL. Vocês atendem o Brasil todo aqui, também outros países da América do Sul, né? A ATL é uma empresa internacional de representação de fabricantes de componentes eletrônicos, né? Nós atuamos em toda a América Latina, né? O México, América do Sul, Brasil, Argentina, né? Especificamente no caso da Melex, a gente só trabalha na América Latina, não trabalhamos no México. Começamos a representar aqui desde fevereiro. Mas também representamos grandes empresas como a Skyworks, a Vishay, a eSwitch, a Hirose Conectores, né, que é uma empresa japonesa com uma tecnologia fantástica na área de conectores também, a Haltron na área de cristais, a SkyHigh na área de memória, né? Então, a gente faz esse trabalho de entrar em contato, visitar e passar informações para todas as engenharias, principais engenharias do Brasil, aqui, levando conhecimento tecnológico, né? E é por isso que a gente convidou o Léo, né, para também trazer mais dessas informação mais detalhada, né, sobre o uso da tecnologia da Melexis, que é fantástica, né? Então, o nosso trabalho esse ano tem sido realmente divulgar tudo que a Melexis faz, que são chips muito interessantes e que vai ajudar muito, né, a engenharia brasileira. Muito obrigado, Rogério. Rogério, agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas para ver se o Leonardo responde todas essas perguntas para a gente aqui. São 3 perguntas por enquanto, Léo, e o pessoal continua mandando perguntas aqui no chat, tá? Vamos começar, então, pela pergunta do Adriel. Com relação ao sensor de fluxo de efeito Hall, ele oscila caso os líquidos tenham diferentes densidades? E qual o nível de erro para cálculo de vazão? Certo. Então, assim, basicamente, eu vou até voltar o slide aqui. Para esses 2 casos. Esses 2 casos aqui, né? Então, assim, imagino que esteja se referindo a esse tipo de aplicação, como foi falado no questão de líquidos, né? No caso, o que o sensor está medindo vai ser a posição do ímã, né? Conforme ele viaja, vamos dizer, nessa imagem aqui, de cima para baixo, né? Como ele está medindo o campo magnético que está sendo gerado por esse ímã que está numa boia, né, vamos dizer assim, e aí conforme o nível do líquido sobe, essa boia vai fazer com que o ímã suba também, ou descer conforme o nível do líquido desce. Imagino que a questão da densidade do líquido só impacte na sua seleção da boia mais apropriada para aquele ímã que vai estar ali. A questão do sensor em si, do ponto de vista do sensor, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai estar apenas medindo
as linhas de campo magnético vão estar sendo geradas por aquele ímã que vai estar ali viajando de cima para baixo, né? Aí, em questão de cálculo de erro, né? Aí, para você fazer uma correlação com a vazão, você vai ter que fazer, vamos dizer, um passo a mais, né? Porque, no caso, o sensor ele vai estar te dando uma medição dessa posição do ímã em um eixo, né? Então, vamos dizer assim, num tanque de 50 centímetros de altura, né? Ele vai te dizer se o ímã vai estar lá na altura 0 ou na altura 50 milímetros, né? Ou 50 centímetros, ou o que seja, né? E aí ele vai te dar essa medição dessa posição, né? E aí o sensor vai ter a sua precisão, que aí para você fazer o cálculo você precisa de um pouco mais de tempo e de especificidades para você fazer essa conversão, porque basicamente assim, o sensor vai fazer uma medição do ângulo magnético, a partir da posição do ímã, e a gente especifica, por exemplo, assim, em termos gerais, os sensores vão ter mais ou menos 1 grau de precisão dentro da questão do ângulo magnético. Então, em 360 graus de ângulo magnético, você tem mais ou menos 1 grau de precisão do sensor, 1 grau em ângulo magnético. E aí, você tem que ver como isso se converte de ângulo magnético para uma posição linear em milímetros, por exemplo. E essa relação vai depender do design magnético em si. Então, vai depender do tamanho do ímã, da posição do sensor em relação ao ímã. Você vai daí ter essa relação direta. Então, como eu falei, vamos imaginar um ímã que viaja da posição 0 até a posição 30 milímetros. Conforme ele viaja sobre esse eixo em linha reta de 0 a 30 milímetros, o sensor vai ver uma mudança de ângulo magnético de, por exemplo, 200 graus. Então, ele vai do ângulo 0 até o ângulo 200 graus em ângulo magnético. Se ele tem mais ou menos 1 grau de precisão, então é 0,5% da sua escala total, porque se você tem 200 graus e você tem mais ou menos 1 grau de precisão, você tem 0,5% de precisão do sensor. E aí você tem que ser 0,5% em relação a 200 graus, também é 0,5% em relação ao 0 a 30 milímetros. Então, você vai ter 0,15 milímetros de precisão no sensor dentro daquela faixa de viagem, por exemplo. Assim. E daí, se você vai fazer isso para uma medição de um nível de algo muito maior do que 30 milímetros, como eu falei, você provavelmente vai querer usar vários sensores em série, vamos dizer assim. E aí, para cada um, você vai ter para cada janela de medição de cada um desses sensores, você vai ter essa mesma nível de precisão. Isso se você for utilizar vários sensores tri-axis. A outra implementação é usando vários latch and switch, que é como eu mostrei aqui. E aí, como você conecta eles, basicamente, eles vão estar fazendo como um divisor de tensão. Então, você vai ter como steps, né, o degraus de variação de tensão, conforme esse ímã viaja e ativa ou não ativa cada um desses switches que estão em linha ali dentro da tua solução de medição de nível, vamos dizer assim. Então, são duas maneiras diferentes de implementar. Você implementa com tri-axis, como cada um vai medir, vamos dizer, 30 milímetros, você consegue, com menos sensores, medir uma faixa maior, vamos dizer assim. Mas eles também são sensores que vão ser um pouco mais caros do que os latch and switch, e vai, talvez, necessitar um pouco mais de inteligência ali na hora de você fazer o processamento dos dados que você está recebendo desses sensores, né, de cada saída. No latch and switch, você vai ter que usar mais eles, uma distância menor entre sensores, mas ao mesmo tempo é mais simples, né? Como eu falei aqui, você vai conectar eles fazendo um divisor de tensão, que daí você vai dar esses degraus de variação de tensão para você saber a que ponto do nível
que o ímã se encontra. E, claro, então vai te dar também uma resolução de medição muito menor comparado com o Traxxas. Então, depende aí o que vai... Qual que é o objetivo, vamos dizer assim. Tá, joia. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela explicação bem detalhada. Aí pro Adriel, tá? Obrigado, Adriel, pela pergunta. Estimulo vocês a deixarem mais perguntas aqui no chat, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Minha dúvida é se temos acesso ao código-fonte gerado pela IDE do PT04, por exemplo. Depois de parametrizado, a interface eu preciso ter acesso ao código-fonte para pensar na forma de automatizar a gravação na linha de produção. E aí, Léo? Certo. Então, o que a gente fornece, né? Então, quando você, vamos dizer, você comprou um programador, você precisa do acesso à parte de software, o programador ele já vem com um CD, com todos os instaláveis que você pode instalar, mas a gente também tem um site que a gente usa especificamente para distribuir software para clientes, então a gente consegue criar uma conta para você no site, que permite você baixar tudo que você precisa instalar no computador, vamos dizer assim, né? E aí, dentro desse pacote de software, tem a interface de usuário, que, vamos dizer, é o jeito mais fácil de você começar, mas no background, né, dessa interface de usuário estão as bibliotecas de software que vão ter sido instaladas no computador. E a gente tem a documentação também. E é o que daí, essa frase aqui, essas interfaces via .NET, LabVIEW, quer dizer o quê? A gente, nessa documentação, vai te explicar como que você vai né, como que você vai referenciar essas bibliotecas que estão sendo usadas aqui por trás da interface de usuário, dentro do teu próprio software, para você usar na automatização do teu sistema, exatamente. Então, se o teu sistema lá da tua linha de produção vai estar lá um sistema LabVIEW, ou um sistema em Basic, em C, o que quer que seja, dentro do teu sistema você vai fazer uma referência à biblioteca da Melex, que vai ter sido instalada naquela máquina, e usar os comandos que, ao invés de você usar a interface de usuário, você vai chamar aqueles comandos que a interface de usuário estaria chamando dentro do teu software para você fazer essa automatização, exatamente. Tá, joia. Obrigado, Leonardo. Rogério, gostaria de complementar? Show de bola. Excelente. É isso aí. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do André. O André pergunta o seguinte: não é o foco, mas a Melexis tem solução para medir corrente alternada com cabos e barramentos de alta tensão? Hein, Léo? Olha, teoricamente sim, assim. Até vou aqui para o slide que mostra aqui os sensores de corrente. Então, a gente tem uma série de produtos diferentes dentro da nossa linha de sensor de corrente, que aí depende de qual é a limitação ou que tipo de corrente que vai estar sendo medida nesses sistemas, né? Mas esses dois tipos de produtos aqui que você vê aqui, o EMC Hall, que é usando a mesma tecnologia EMC que a gente falou hoje, do Traxxas, só que usada num contexto de sensor de corrente, ou o Conventional Hall, que seria um Linear Hall, um sensor mais convencional de aplicação de efeito Hall, eles são sensores que eles estão intrinsecamente isolados do circuito, né? Então, como você pode ver nesse caso aqui do Conventional Hall, você tem aqui um cabo rodeado por um concentrador magnético, e aí na gap, ali na abertura desse concentrador, você tem o sensor. Então, ele vai estar medindo o campo magnético que está sendo gerado em torno desse cabo, desse condutor. Então, ele está intrinsecamente isolado já, claro. Aí depende do nível de tensão, qual é a distância de isolamento que você tem que ter entre o teu PCB e o cabo, que seja. E também daí depende do nível de corrente que você deseja medir. Como você pode ver aqui, nesse caso aqui, a gente está
eixo está indo até mais ou menos 3.000 amperes. Acima disso, se torna um pouco complicado com esses tipos de sensores, até é complicado de você encontrar o concentrador que fosse adequado, que não vai saturar dependendo da corrente que você precisa medir. E a mesma coisa o IMC Hall. A diferença do IMC Hall é que ele se posiciona acima do condutor, ao invés de você estar sensível ao campo magnético perpendicular à face do sensor, como no Conventional Hall, você mede o campo magnético que é paralelo à face do sensor, e aí você não tem que usar esse concentrador em C, você usa o que a gente chama de U-Shield, um escudo em formato de U, ao redor desse, nesse caso aqui, um barramento, vamos dizer, né? E claro, aqui está... a gente não mostra uma PCB, mas é claro que o CI não estaria direto sobre o condutor, ele estaria montado numa PCB, né? Então, da mesma forma, você está isolado do circuito da corrente que você está medindo. Mas aí, de novo, você tem que ver qual é o nível da tensão que está sendo desse circuito, qual é a distância de isolamento que você tem que ter entre a sua PCB e esse barramento, né? Se você tem que ter algum tipo de isolamento ao redor entre a barra e a PCB, por exemplo, né? Mas também é bom reforçar que todas essas soluções, né, a Melexis é um fornecedor de CI. Então, a gente não fornece um sistema, como, vamos dizer assim, já incluindo o CI, a PCB, o concentrador. A gente trabalha com clientes que vão desenvolver o próprio módulo de medição deles. Então, a gente não fornece um módulo de sensor de corrente que você só vai lá, põe em volta de um cabo ou de uma barra e pronto, né? Você já tem ali direto o conector que você já sai para a tua medição. A gente fornece apenas o chip, apenas o CI, e a gente trabalha com os clientes para desenvolverem a própria solução, daí, vamos dizer assim, escolha do concentrador, a montagem, né, junto com o sensor para atingir o objetivo que é dentro da aplicação, vamos dizer. Tá, joia. Obrigado, Leonardo. Gostaria de agradecer o André pela pergunta também. E eu acho que nessa mesma pergunta, nesse mesmo slide, André, tem uma pergunta do João Gabriel, que ele comenta que aqui na empresa queremos utilizar um sensor de efeito Hall para medir a corrente de uma bateria ou um shunt com ímã. Qual você acha que é a melhor solução para isso? Então, vamos dizer, depende, né? Como vocês podem ver aqui, a Melexis, a maioria dos nossos produtos hoje, em questão de sensores de corrente, são baseados apenas em efeito Hall, e a gente recentemente adicionou essa opção do shunt, mas não que a gente forneça o elemento shunt, né? A gente fornece um sensor que funciona como uma interface para o shunt, vamos dizer assim, né? A vantagem do Hall em relação ao shunt seria o fato de que você, como eu falei, você está isolado do circuito. Então, ele não vai sofrer dos mesmos problemas de, vamos dizer, perda de potência e geração de calor que você vai ter dentro de um shunt, né? Quando você vai fazer um design de um shunt, às vezes, dependendo do nível de corrente que você vai fazer, você tem que fazer um budget térmico ali, né? Você vai ver quanto calor vai estar sendo gerado, dissipado por esse shunt, especialmente quanto maior o nível de corrente, né? Mais isso se torna uma preocupação, vamos dizer assim. Então, o Hall vem trazer essa vantagem nesse quesito. Então, de você estar isolado e não ter que ter essa preocupação em relação ao shunt. O shunt, porém, ele ainda tem as suas vantagens, né? A lei de Ohm é muito linear, né? Então, você, especialmente para níveis baixos de corrente, você tem o shunt consegue fazer uma medição muito linear. Então, depende do nível de corrente que você quer medir. Muitas vezes, em aplicações de bateria, a gente vê clientes implementando uma solução heterogênea, vamos dizer assim. Então, ele tem tanto o shunt quanto o sensor Hall, que aí um serve como backup do outro, e você tendo
tecnologias diferentes entre as duas. Você tem né, uma redundância heterogênea, que a gente chama, que é, vamos dizer, eles não vão ter erros em comum, porque são tecnologias diferentes. Então, às vezes, pode ser uma vantagem. Ou implementar apenas uma das soluções, vamos dizer assim, né? E é o que eu falei, depende muito, às vezes, do nível da corrente que está sendo medido. Obrigado, Léo. Tiago, só um Diga. comentário. Um dos maiores fabricantes de shunt do mundo é uma empresa chamada Vishay, né? Uhum. Eu gostaria de perguntar para o Rogério como que o FAE consegue ajudar, né? Ou o representante aqui no Brasil consegue ajudar os engenheiros, aqui o pessoal da América do Sul, né? Vocês são representantes da América do Sul, na hora de decidir qual que é o melhor CI a utilizar nesse caso. Vocês conseguem ajudar também, né, Rogério? Sim, não, sem dúvida. No caso da TL, eu e o Eduardo Sugai, nós trabalhamos, e também tem o Santiago, que fica em Buenos Aires, né? Nós temos bastante experiência de projeto, de desenvolvimento, e aí a gente conversa com o cliente e busca a melhor opção, né? Dependendo do projeto do objetivo, né? Que o cliente quer desenvolver, né? E também nós, em alguns casos, nós pedimos ajuda aos universitários, né? Então nós vamos no fabricante e, dependendo do caso, a gente traz o especialista do fabricante, né? Como a gente tem feito com o Léo agora aqui na Melexis, para discutir diretamente com o cliente, né? E a gente participa da conversa e tenta resolver ou solucionar, né, a demanda do cliente. Tá joia. Obrigado, Rogério. Gostaria de pedir para o Leonardo ir lá para o último slide, onde tem o contato do Rogério. Pessoal, se vocês precisarem de atendimento em espanhol, pergunta para o Rogério, que ele passa também o e-mail do Santiago, né, Rogério? No, yo también hago el español, también lo hago en español yo, ¿no? Pero Santiago es mejor, ¿no? Tá joia. Olha só, o Anderson pergunta o seguinte para o Leonardo aqui, ó. Complementando a pergunta do Luiz, eu também não encontrei uma forma prática de gravar um novo sensor em uma linha de produção. Consegui apenas abrindo a EEPROM, influindo parâmetros e gravando DAI 1 e depois DAI 2, o que não é nada prático, seguro para a linha de produção. O sensor em questão é o MLX 90365. Qual a ferramenta de gravação em linha de produção sem automação envolvida que ele poderia utilizar? Você poderia ajudá-lo, Leonardo? Então, acho que é o que eu falei na outra pergunta. Vamos dizer, a ferramenta, vamos dizer, em questão de hardware ainda é a mesma, é o PTC04, que se o Anderson aí, como eu te falou, ele conseguiu programar aí, pronto, ele já quer dizer que ele já usou o PTC04, que é o programador, mas pelo que ele explicou, ele deve ter usado apenas a interface de usuário que a gente fornece, aí, vamos dizer, manualmente, indo na EEPROM do DAI 1, programando, indo na EEPROM do DAI 2 e programando o DAI 2. Então, o passo que faltou aí é ele conseguir usar as bibliotecas que estão ali sendo usadas no background da interface de usuário que ele já usou, chamar essas bibliotecas e incluir dentro do software, né, da lógica ali dele, do algoritmo dele, da linha de produção dele, para fazer isso de maneira automatizada. Aí fazer gravação 1 e 2 dos dois DAIs da maneira que ele achar melhor, de maneira automatizada ali dentro do sistema. Então, o que a gente pode, de repente, fazer, se depois o Anderson entrar em contato com o Rogério, a gente consegue mandar alguns exemplos de como isso é feito dentro de um software em Visual Basic ou dentro de um software em LabVIEW, por exemplo. O exemplo que for mais relevante para ele, vamos dizer assim.
Tá joia. Obrigado, Leonardo. Pessoal, então, todas as perguntas foram respondidas. Esse é o momento que vocês tinham aqui para vir falar direto com o Leonardo, que está, né, lá nos Estados Unidos, lá no estado de Michigan, né, Leonardo? Você que está dentro da Melexis, né? Exatamente, eu estou na Melexis desde 2018, eu comecei lá na Bélgica, lá no headquarters na Bélgica, e estou aqui nos Estados Unidos desde 2019, e atuando mais com clientes aqui da América do Norte mesmo, mas é sempre um prazer poder dar suporte também esse tipo de evento e clientes aí no Brasil falando português. Muito legal. Muito obrigado, viu? Gostaria de compartilhar minha tela agora aqui. Pedir para você parar a sua tela. Pronto. Agora sim. Para a gente fazer um encerramento, então, desse webinar. Gostaria de agradecer de novo você que falou aí direto de Novi, no Michigan, né, que é a região metropolitana de Detroit, fez essa apresentação exclusiva, reunindo diversos exemplos, né, e também toda a experiência que vocês têm com os clientes aí, tanto na hora do desenvolvimento quanto na hora da produção. Obrigado por ter trazido todas as informações que funcionam tanto para o desenvolvimento quanto para a hora da produção. Tá? A gente viu que você tem um conhecimento muito vasto. Isso é porque você já deve ter enfrentado bastante problema, né? Porque quando a gente recebe esses questionamentos, a gente vai atrás das informações. Então, obrigado mesmo, Leonardo. Eu vou trazer agora, então, te dar um minuto para você falar aí as considerações finais antes da gente terminar esse webinar aqui. Com certeza. Bom, primeiro agradecer aí o Thiago, todo mundo do Embarcados, os parceiros, né, que tornaram esse webinar possível, por esse espaço aqui que deram para a gente. Eu vou agradecer a todos que participaram aqui, que assistiram, mandaram perguntas. Espero que tenha sido útil, que tenha dado uma ideia, pelo menos geral, das possibilidades que esses sensores de efeito Hall trazem. A gente tem uma seleção de produtos bem vasta, então tem várias soluções que ainda a gente não pode nem cobrir aqui, que são possíveis. Então, eu diria assim que se você tem algo em mente, algo que você acha que não foi coberto aqui, ou algo que você gostaria de investigar mais profundamente, não hesitar em entrar em contato com a gente, que a gente vai estar muito feliz em dar suporte e tornar possível essas aplicações, como eu falei, trazendo flexibilidade, custo-benefício, alta precisão e o que quer que seja que a sua aplicação requisite. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Gostaria agora, então, de chamar o Rogério para dar as suas palavras finais aí, para a gente fazer um encerramento. Vamos lá, Rogério. Eu quero agradecer bastante a Mauser por ter proporcionado esse evento, né, e patrocinado, abrir essa janela. A Mauser é um distribuidor sensacional, tem um site que tem muitas informações, vale a pena a gente explorar bastante. É o Embarcados por essa excepcional evento, né, toda essa criação do webinar. Então, está muito bem feito. Parabéns, Thiago, Fábio. E agradeço também a toda a audiência que está aí, que viu, hein? Estamos à disposição para entrar em contato. Podem entrar em contato, vamos conversar sobre como usar a tecnologia da Melexis, que é fantástica, pessoal. Realmente o Brasil ainda está engatinhando na utilização da tecnologia da Melexis. Então, o nosso trabalho tem sido realmente em divulgar, né, toda a tecnologia que a Melexis tem e trazer ideias, né, para que vocês possam usar em seus produtos. Né? Então, eu agradeço bastante a atenção de todos. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado. Em nome aí do Embarcados e também da Mauser, eu agradeço vocês dois aí. Gostaria que vocês desligassem a câmera e o microfone para eu fazer o encerramento aqui, então. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, esse foi o webinar aqui do Embarcados com a Mauser Electronics, né, que foi a patrocinadora desse evento. Com a Mauser Electronics, nós já realizamos diversos webinars, mas esses webinars aqui são especiais porque a gente traz os fabricantes para eles passarem a informação direto da fonte. Tá? Então, hoje a gente recebeu aqui o Leonardo da Melexis, né, aí com a ATL,
né, com o Rogério da TL. Então, se vocês tiverem dúvida de como utilizar qualquer dispositivo da Melexis, entre em contato aí com o Rogério e equipe, né, da ATL, que eles vão orientar vocês. A gente fica muito grato em poder fazer parte aí do ecossistema brasileiro aí que trabalha com sistemas eletrônicos, sistemas embarcados. Gostaria de convidá-los a assistir os outros webinars que estão publicados no Embarcados, e mais especificamente com relação aos 6 webinars que já aconteceram esse ano aqui com os parceiros Mouser. Esse foi o 6º. Nós vamos ter agora um próximo webinar com a NXP. Tá? Ele já foi publicado aqui no Embarcados e vai acontecer no dia 8 de agosto. 8 de agosto, 3 horas da tarde. Tá? Esse webinar, né, que vai acontecer então daqui 7 dias, será ao vivo também e é uma grande oportunidade para vocês verem o que está acontecendo na área de microcontroladores. O Peterson vai vir fazer a apresentação aí com diversos dispositivos novos, né, o que está por vir e o que já foi lançamento e já tem placa de avaliação aí para vocês testarem. O Peterson, que já foi em diversos eventos do Embarcados também, levou as demos, então agora ele vai trazer as demos aqui para o webinar. Tá? Então a gente conta com a presença de todos. Embarcados.com.br/webinars, vocês encontram todos os webinars e os webinars que estão por vir. Tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade. Nós estivemos em Curitiba essa semana, no Mouser Roadshow. Então, foi falar para vocês que foi um momento muito legal aí, que a gente esteve lá com os representantes, com os fabricantes e também com o público de Curitiba, que trabalha, Curitiba e região, né, que trabalha aí com sistemas embarcados. Foi uma satisfação revê-los, tá? E fiquem ligados aí, porque nós temos muitos eventos. Próximo evento do Embarcados é dia 3 de setembro, terá o apoio também da Mouser Electronics. Será um evento sobre Linux embarcado. Então, nesse dia, nós estaremos lá com os consultores, especialistas e as pessoas que trabalham com Linux embarcado em seu dia a dia. E gostaríamos de convidá-los para participar desse evento em São Paulo, no bairro de Moema, no Hotel Slaviero, dia 3 de setembro, pessoal. Então, é só acessar o embarcados.com.br, que está lá em destaque, tá bom? Agradeço a todos. Nós nos vemos no próximo webinar ou na próxima live, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus. Então, tchau, muito obrigado. E eu agradeço novamente em nome da Mouser Electronics por vocês terem vindo aqui. E também a gente agradece o precioso tempo de vocês em virem assistir, né, esse conteúdo técnico aí bem focado para desenvolvimento de sistemas eletrônicos. Se você está vendo no YouTube, né, escreve um comentário para a gente, dá um like, né, para a gente ter um feedback do que vocês acharam do webinar. Nós lemos aqui algumas mensagens. Muito obrigado, excelente webinar, valeu, obrigado, boa tarde para vocês. Então, nós temos alguns comentários aqui. Maravilha de webinar, muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima.